2023 foi o pior momento dos 114 anos do Santos Futebol Clube. Só que como você sabe muito bem, o rebaixamento nunca começa no ano que o time cai ali, literalmente falando. Hoje eu quero conversar com você sobre como foi construído esse poço de dívidas que o Santos se encontra em 2026. A culpa é do Marcelo Teixeira? A culpa é das gestões anteriores? A culpa é do Neymar pai ou do Neymar Júnior? Salve, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, sou publicitário apaixonado por esportes e aqui nesse canal trago conteúdos que compartilham as polêmicas e histórias dos esportistas durante o mundo. Então já se inscreve aqui para não perder nenhuma e claro, me segue também lá nas mídias sociais que por lá eu compartilho conteúdo na vertical que também fala sobre polêmicas do futebol, dos esportes em modo geral. Quando um presidente assume, ele precisa olhar para algumas coisinhas que são importantes ali em questão de gestão. Quais competições o time vai disputar no próximo ano? Qual o orçamento atual do seu time? Quais são os esportes que vamos manter investimentos e quais nós vamos descartar, né? Porque o português bem claro. É válido lembrar que eu falo isso, porque em 2012 o Santos, por exemplo, terminou com um time de futsal que tinha até o Rei Falcão pela folha do projeto chegar a 400 mil reais e comprometer o projeto Neymar, que na época era bem forte. E o último tópico que eu vou trazer aqui é como está o plantel atual do time para poder projetar quais competições o clube vai com força total no próximo ano, já que o presidente sempre assume ali no começo do ano. Essa é uma maneira bem resumida de falar sobre um planejamento, mas eu acredito que seja um dos caminhos mais efetivos para que você possa ter um bom planejamento para o ano subsequente. E por que eu estou trazendo isso? Se você tem uma equipe reduzida, você vai dar preferência, por exemplo, para um campeonato paulista que tem uma boa premiação, para algumas fases da Copa do Brasil, por exemplo, a terceira, a quarta, a quinta fase da Copa do Brasil, que vai trazer ali quase 12 milhões de reais para os cofres do seu time. Pensa ali se você pode fazer os 45 pontos ali do Brasileirão, que é praticamente a somatória que livra o time de um rebaixamento, e você já começa a pensar até, por exemplo, numa Sul-Americana, para trazer mais recursos, entre outras coisas. Você consegue ter esse planejamento. Ou, pelo menos, é isso que eu considero que um dirigente ou presidente deveria pensar no começo de uma gestão. E por que eu falo isso? Porque assim você deixa os torcedores cientes de quais são os problemas, cientes de como que você está pensando o time, e mostra para o torcedor, mostra ali para quem é acionista do clube, que você está pensando em um crescimento para os próximos anos. Falamos do mundo real, só que agora a gente precisa falar sobre qual é a realidade de um presidente quando ele assume um time, principalmente no Brasil. Quando o presidente assume, ele herda isso daqui: as dívidas de mandatos anteriores, algumas têm mais de uma gestão, atrasos de salário, tanto no CLT como no PJ, né, o famoso direito de imagem, elencos com poucas opções para fazer o planejamento que disse anteriormente em relação às competições, propostas abaixo do mercado por jogadores que estão em alta no time, por exemplo, por conta do status do time, Gabriel Monpento pode sair por um valor bem irrisório para o Santos, já que a barganha é muito baixa e o time está muito mal financeiramente. Transfer bans ou situações que estão quase virando um transfer ban, e ainda tem as outras modalidades, funcionários, patrocinadores, empresários, uma galera. Ou seja, a maioria das receitas desse clube já estão comprometidas. O presidente, quando ele entra num clube hoje no Brasil, ele entra praticamente sem ter nenhuma receita para que ele possa investir, para que ele possa fazer análise, para que ele possa cruzar os dados e olhar para o futuro promissor. Isso é muito complicado. Se você sabe que você precisa trazer mais dinheiro para a sua casa, mas você não tem essa fonte de renda, a primeira coisa que você faz é economizar, certo? Só para eu pegar aqui de novo, o exemplo disso é o que o Santos fez lá com o Projeto Falcão em 2012. Só que vamos fazer um exercício? Vamos continuar falando como se a gente estivesse mostrando ali as contas de casa? Vamos pensar que o principal para se viver hoje, na realidade de 95% dos brasileiros que tem uma família aqui no Brasil, seria essa: água e luz, aluguel ou parcela da casa própria, compra do mês, fraldas das crianças, plano de saúde e uma quantia para você curtir com a sua família. Em cima disso, o que faz uma pessoa aumentar ou entrar em uma dívida? Além de ter todas essas contas que a gente falou aqui, que está aparecendo na sua tela agora, ele ainda faz mais essas daqui: gasta em bar ou em baladas, gasta em roupas além do necessário, gasta com luxos que para esse momento não é necessário, passa o cartão para viagens que poderia esperar, faz compras e investe em ativos que não vão trazer mais retorno financeiro, e assim a grande dívida é formada por querer luxar demais. E ainda de lambuja, como você sabe, deixa de pagar as contas de casa. Com um clube de futebol, acontece a mesma coisa. Querendo dar uma resposta para o seu torcedor, o presidente de um clube gasta mais do que se ganha na espera de que esse gasto traga mais patrocinadores, mais receita com bilheteria e até mesmo títulos que o elenco formado não vai conseguir ganhar. Essa é a fórmula mágica da paz que faz um pai de família ali entrar em uma dívida e também que faz o presidente de um clube entrar em uma dívida. Tudo ali no mesmo contexto, vamos colocar assim.
Como todo clube, o Santos não mostra quais são as suas fontes diretas de dívidas ou até mesmo lucrativas. Ele só fala que tem a dívida e mostra ali no seu portal de transparência. O que eu vou trazer aqui nesse momento são aquelas dívidas que chamam mais atenção, primeiro, pelo tamanho dessa dívida e segundo, pelo motivo dessa dívida. Então a gente vai tentar esmiuçar aqui da maneira mais transparente possível, tá? Vou começar falando sobre o Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. É um programa do governo federal criado pela Lei 13.155/2015 para permitir o parcelamento de dívidas fiscais dos clubes e impor regras rígidas de transparência financeira. Como esse programa funciona? Ele serve para que um clube possa pagar seus débitos federais em até 240 vezes, oferecendo uma redução de 70% nas multas, 40% nos juros e 100% nos encargos legais. Esse é um programa que existe uma gestão impecável para que você consiga cumprir todos os pagamentos da maneira correta. Sabe por quê? Porque o risco que se corre ao utilizar o programa é que se você descumprir qualquer regra, você sai de dentro desse programa e a dívida volta a ser cobrada de imediato no valor total. Aí lembra aquela conversa que a gente teve no comecinho do vídeo sobre ter o planejamento, sobre entender como é que a gente vai chegar, quando que a gente vai começar a crescer novamente? Você perde isso no momento. Dívida com a NR Sports. O Santos reconheceu a dívida que tem com a NR Sports no valor de 90,5 milhões de reais. Esse contrato, essa reafirmação desse contrato aconteceu no dia 6 de abril de 2026, segundo a matéria do UOL publicada pelo Rodolfo Gomes e o Henrique Farinha. Eles também foram responsáveis por mostrar ali o contrato do Neymar, como que foi planejado lá em 2020. E nesse documento tinha uma cláusula que, caso o Santos não pague a NR Sports, que é a empresa do Neymar pai, né? A empresa do Neymar, vamos colocar assim. O Santos ainda tem direito de ficar ali com o CT Meninos da Vila. Acho que uma parte importante de tudo isso é que, caso o atual presidente Marcelo Teixeira perca a próxima eleição ou o clube se transforme em uma SAF, o clube tem que pagar o Santos imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Dia 2 de janeiro de 2027, vamos supor que o Marcelo Teixeira perdeu a eleição agora em dezembro. Acho difícil, mas vamos supor que ele perca. O Santos tem que pagar o valor que sobrou, né? Vamos supor que o Santos pague desses 90 milhões, pague 30. Os 60 milhões do Santos tem que pagar no dia 2 de janeiro de 2027. É essa a realidade do Santos agora. Bem confortável para uma galera aí. Vamos falar agora sobre as rescisões e contratações. Aqui eu vou pegar 3 casos mais graves e mais recentes ali para você entender como que é o montante ali de porcaria que o Santos enfiou com rescisões e contratações. O meia Jean Lucas, que era do Mônaco, o atacante Youssoufa N'Dié, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu pronunciei errado, e o treinador português Pedro Caixinha podem colaborar para mais um transfer ban da equipe. Atualmente, o Santos só tem um transfer ban ativo, só que qualquer um desses 3 casos que eu falei aqui podem virar um novo transfer ban. Aqui nesse tópico eu quero só falar até um pouquinho mais baixo para te falar uma das coisas mais absurdas que eu já vi no contrato de um treinador que não ganhou nada de expressão, principalmente em questão do valor, você vai entender agora. A multa rescisória desse contrato do Pedro Caixinha, ele tem o valor de 15 milhões de reais. Cara, isso é um absurdo para mim. O português foi à FIFA e não aceitou abrir nenhuma conversa ali com o Santos, justamente porque ele quer receber esses 15 milhões. O Santos tentou entrar em contato para fazer uma negociação, ele falou, vocês vão pagar o valor integral. Se vira. Marcelo Teixeira chegou a dizer até que a escolha por assinar esse contrato com valor tão alto foi feita pelo então CEO do clube, o Pedro Martins. Agora, por que isso foi aceito, a gente não sabe. Em setembro do ano passado, o Tribunal de Futebol da FIFA condenou o Santos a pagar 14,7 milhões ao técnico português Pedro Caixinha e toda a sua comissão técnica. O Santos até chegou a recorrer à Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, que ainda não publicou uma decisão sobre esse caso, ou seja, esse caso ainda está sendo ali investigado, vamos dizer assim, para que lado que vai ser ali o sim da justiça. Já referente à contratação do meia Jean Lucas, que na época era do Mônaco e veio para o Santos, o clube não pagou os 2 milhões de euros ali da última parcela da negociação, e a equipe europeia também foi à FIFA. Só que dessa vez o Santos perdeu, ou seja, o Santos vai ter que pagar realmente ali para o Mônaco esse valor e já está batido o martelo. E é esse o transfer ban que o Santos... Já do Youssoufa, que eu falei aqui, o Santos também recorreu, ele está do mesmo modelo como está o contrato do Pedro Caixinha do português. Se eu fosse separar as dívidas do Santos em categorias, seriam essas categorias que eu vou colocar na tela para você aqui agora. Dívidas financeiras, obrigações trabalhistas, dívidas fiscais e tributárias, processos judiciais e provisões, direitos de imagem, acordos e parcelamentos e outras obrigações operacionais, como contratos com multas de contratos com patrocinadores que saíram do Santos porque o Santos deu mancada, entre outras coisas.
Em um clube com 114 anos, é difícil frisar quando começou ali uma dívida, mas a gente vai tentar olhar ali para os últimos anos para ficar um pouco mais claro para você como que é esse balanço de cada gestão ali, cada tijolinho que foi plantado por essa gestão de uma dívida. Eu vou começar falando aqui sobre o período de presidência do Laor, que é o Luiz Álvaro de Oliveira, junto com o Odílio Rodrigues, até porque um foi sucessor do outro. Tá? Pelé entrou judicialmente pedindo cerca de 2,1 milhão referente a valores que não foram repassados para eles em um contrato de exploração de imagem, só para você ter uma noção. Algumas ações trabalhistas dos jogadores, o clube precisou firmar ali acordos para selecionar ali o pagamento de 645 mil parcelados em 24 vezes ao lateral direito Maranhão por direitos não quitados no período entre 2010 e 2012, que foi um dos períodos ali que o Laor começou a dirigir ali o nosso famoso Santão da Vila. É importante frisar que nesse tempo a dívida do Santos estava entre 350 milhões de reais. É uma dívida bem menor que temos hoje. Vou falar agora do período de presidência do Modesto Roma Júnior, que foi entre 2014 e 2017. Aconteceram essas coisas aqui, tá? Teve um déficit em 2017 em que as contas do Santos foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo com um endividamento de quase 50 milhões acima do limite legal. Teve um calote no governo também, que o Santos deixou de pagar 12,9 milhões em impostos no segundo semestre de 2017, virando 14,5 milhões por conta dos juros. Teve também o uso de uma antecipação de receita de 10,3 milhões de verbas futuras do clube, aquele rolê de você adiantar ali a verba que o clube já planejou para 2022, por exemplo, lá em 2017, foi isso que aconteceu. Teve também um rolê envolvendo o Neymar. O clube processou ali o ex-presidente para cobrar ali 4 milhões de reais por ele ter usado parte da venda do jogador ao PSG, já que o Santos tinha um direito sobre esse valor, para pagar um escritório de advocacia sem vínculo direto com a dívida principal. Ainda teve que a Receita Federal deixou de recolher cerca de 20 milhões em impostos no último ano do mandato, ameaçando a permanência do clube ali dentro do Profut, aquele programa que eu falei no comecinho. Teve alguns compromissos judiciais também, o Santos assinou termos de reconhecimento de dívida com escritórios e terceiros que geram contestações e bloqueios de contas posteriores. Teve também a Quantum Solutions, que foi o envolvimento do Santos em um imbróglio financeiro milionário de intermediação referente a repasses do mecanismo de solidariedade da venda de jogadores. A gente chega para falar agora então da presidência de José Carlos Pérez, que rolou ali entre 2018 e 2020, tá? Em 2018, o primeiro ano da gestão fechou com um saldo negativo de cerca de 77 milhões de reais. Teve também um acúmulo de alguns passivos. O Santos tinha acabado de vender ali o Rodrigo para o Real Madrid por um valor ali arredondado a 200 milhões de reais, e o clube conseguiu ainda se enfiar ali em algumas dívidas, mesmo tendo todo esse dinheiro, não pagou ali, não quitou algumas coisas das dívidas, né? E o crescimento contínuo de obrigações de curto prazo e juros acumulados tomou grande parte da folha de dívidas do Santos. Teve algumas demissões também ali que não foram legais, demissões e rescisões. O choque inicial de gestão de 2018, o clube teve um corte com mais de 300 funcionários, que gerou uma dívida imediata próxima a 5 milhões em verbas rescisórias. Já adiciona mais 5 a toda essa conta que a gente vem falando por aqui. Impostos e passivos anteriores. Pérez também herdou e acumulou pendências fiscais federais que somavam perto de 20 milhões em impostos atrasados, juros e renegociações com o governo. Ao final do seu mandato em 2020, que também rolou o impeachment, o Santos teve ali todos os seus presidentes praticamente impeachmentados, o Santos já estava com uma dívida de quase 700 mil reais. E aí a gente precisa fazer um cálculo básico. Se o Santos tivesse só ficado de 2010 a 2020, tá? Ali nos juros, vamos colocar assim, naqueles juros que sempre comem muito o nosso dinheiro, e o dinheiro também de associações e empresas, a dívida do Santos teria chegado a apenas 200 milhões de reais. Comparado a 700 milhões de reais, a gente viu que a gestão do Santos foi tão pior do que tudo isso, que ela conseguiu aumentar esse valor para quase 700%. Vou contar um pouquinho de como foi na presidência do Orlando Rolo, tá? Também que foi o presidente do Santos ali em 2020. Ele pegou alguns empréstimos da CBF que aumentou a dívida com a entidade para 10,3 milhões. E mesmo com a premiação, por exemplo, da Libertadores, que o Santos jogou lá a final contra o Palmeiras, quando essa conta pingou na conta do Santos, a CBF já puxou porque já estava confiscado esse dinheiro. Ele assinou um acordo de 220 mil reais com multas por serviços de vídeos prestados na reta final do seu mandato e próximas eleições, gerando execução judicial posterior contra o clube. Teve de gerenciar ali os passivos urgentes das gestões anteriores, como os cerca de 30 milhões de contratação de Kleber Reis, que o santista deve amar muito esse jogador, principalmente que ele era um cara baleadaço, e o Cueva, que também foi outro que não deixou nenhuma saudade lá, né? Além de ter que lidar com salários e direitos de uma
de imagem atrasados do elenco sob risco de rescisões na justiça. Cara, é algo assim que é cada vez mais absurdo quando a gente vai passando o tempo. A gente chega agora na presidência do Marcelo Rueda, que foi de 2021 a 2023. Dívida com o próprio presidente. O Rueda emprestou dinheiro ao Santos, que no final de 2020, ali antes de assumir, para poder pagar um débito com o Hamburgo pelo zagueiro Kleber Reis, esse que a gente acabou de citar, e não cair no transfer ban, né? E parte expressiva desse montante, quase 25 milhões de reais, pode ser para mais ou para menos, foi paga pela própria diretoria ao ex-presidente em setembro de 2023, no ano que aconteceu o que a gente falou. Alguns empréstimos bancários. O ex-presidente deixou pendências de crédito com instituições financeiras, como uma renegociação de aproximadamente 40 milhões com o Banco Safra, que precisou ser assumida pela gestão posterior, que daí já entra o nosso glorioso Marcelo Teixeira. O aumento do passivo, o saldo negativo e o déficit acumulado cresceram devido às apostas esportivas ruins, a contratações de baixo retorno técnico e manutenção de um fluxo de caixa deficitário, que culminou no rebaixamento inédito do Santos à Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. E foi nesse período que o Santos fez esse valor chegar a 700 milhões de reais em dívidas, nessa linha do tempo que eu contei para você até quando o Marcelo Teixeira assume em 2024. Hoje o Marcelo Teixeira diz que muitas das dívidas que ele precisa arcar são de gestões anteriores, que vai se acumulando conforme eu fui te mostrando aqui na nossa timeline ali de presidentes que passaram pelo Santos. Só que a gente precisa voltar no ano de 2009, que foi quando ele teve o último mandato ali, depois de passar um bom tempo sendo presidente do Santos. Você vai entender o porquê. Marcelo Teixeira até então era presidente do Santos e era contestado ali com sério risco de perder sua hegemonia no comando do clube praiano. Só que o que mascara essa passagem dele dos anos 2000, por exemplo? O Santos ganhou 2 títulos brasileiros, de 2002 e de 2004. O Santos foi o primeiro time assim na história do futebol brasileiro a vender jogadores e fazer ali o valor de 1 bilhão em receita só em venda de jogadores. Mesmo a maioria desse dinheiro sendo enviado para empresários ou pai de jogadores que são empresários também, como você já sabe. E como você sabe, a maioria dos torcedores só se importam com o seu time às quartas e aos domingos, que são quando eles jogam. E durante esses 10 anos ali, se a gente for fazer o recorte só para os anos 2000, foi quando o Santos acumulou os seus primeiros 100 milhões de reais. Foi por isso que eu dei aquele exemplo ali aqui dos anos 2010 e dos anos 2020. Se o Santos ficasse só ali nos juros desses 100 milhões de reais, chegaria apenas a 200 milhões de reais em dívidas, porque os 100 primeiros foram acumulados até 2009 na gestão Marcelo Teixeira 1. Assim como te falei no começo desse vídeo, nenhum presidente que passou pelo Santos soube fazer ali o gerenciamento financeiro da sua casa e fez com que o Santos chegasse no ponto que está hoje. Muitas dívidas, tendo que contratar mais ali, gastar mais, achando que vai ter um retorno. A gente tem um exemplo muito claro sobre isso. E quando isso não dá certo, você acaba se afundando cada vez mais em dívidas e em problemas dentro da sua casa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para que você deixe nos comentários qual foi a pior gestão que o Santos teve da maneira esportiva e também, já que você fez essa análise aqui, o que você achou de pior ali dentro da parte financeira dos seus times também. Peço também para que você compartilhe esse vídeo com um amigo santista ou com um amigo que gosta de saber o que está por trás ali do esporte, né, para ele ver como que foi a gestão do Santos, principalmente dos anos 2000 até 2026. E peço também para que você se inscreva no canal e deixe um like para saber se esse conteúdo foi útil para você. E claro, para que você também assista os outros vídeos anteriores do canal. Um que eu falo sobre as polêmicas do Neymar, que está aparecendo aqui em cima, e um que eu falo sobre as polêmicas da Copa do Mundo de 2026. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau!